Boa tarde a todos, boa tarde a todos os presentes. Queremos desde já agradecer a presença de todos os participantes, mas em especial ao nosso painel de oradoras convidadas, doutora Inês Carvalho, doutora Carla Mota e Catarina Martins, pela disponibilidade. Sejam bem-vindos à última sessão das Jornadas de Turismo e Segurança, hoje sobre o risco cultural. Vamos começar a nossa sessão com um pequeno vídeo de introdução ao tema. Cross-cultural communication is the interaction of persons and other individuals with different cultural, ethnic, racial, gender, sexual orientation, religious, age, and class backgrounds. The ability to engage in positive relationships with persons coming from a different cultural background. This is done by mediating one's cultural differences through language, non-verbal gestures, and relationships. A process by which people express their openness to an intercultural experience. Cross-cultural communication includes knowledge in many areas, such as other cultures' values, perceptions, manners, social structure, decision-making practices, and an understanding of how members of the group communicate both socially and formally. During the past decades, the growth in globalization, emigration, and international tourism has involved large numbers of people in cross-cultural interaction. This has led to an increased need for knowledge regarding different cultural context and understanding. Growing cultural, racial, and ethnic diversity reinforces the importance and need of cross-cultural awareness. Companies and organizations that have trained their employees to a higher level of intercultural sensitivity are at a greater advantage. All sectors of the tourism industry are faced with challenges of cross-cultural encounters. Companies within the industry continuously need to assess their service performance against their mannerisms towards their customers, employees, and suppliers. Such encounters become easier to overcome if individuals are made sensitive through exposure and communication with persons from diverse backgrounds and different nationalities. As the workforce becomes more diverse, the expectation of consumers based on their cultural value increase. Travelers and customers become more knowledgeable about the environment around them and expect higher standards and demand new and more personalized service. This leads to new challenges for the tourism industry. Such challenges need to be identified and acted upon for the success of all businesses and society in general. Cross-cultural training provides the knowledge, understanding, and skills needed to communicate and cooperate effectively across the cultural barriers. Cross-cultural education for people working in the hospitality services is necessary. This enables them to provide adequate services to international customers, whilst also being able to respect and understand colleagues from a different cultural background. O risco cultural refere-se à possibilidade de os turistas se verem confrontados com barreiras culturais durante as suas viagens. Viagens internacionais acarretam sempre este tipo de risco. No entanto, quanto maior for a distância cultural, maior é o risco devido à intensificação das diferenças culturais. Devido ao facto de a cultura ser um aspecto cuja definição é complexa e nem sempre clara, pressupõe-se que o risco cultural também o é, sendo por isso muitas vezes difícil de entender o que engloba este risco e como este se manifesta. Através da globalização, houve um maior contacto entre culturas. Inicialmente, a globalização pretendia expandir a vertente económica e industrial entre os países, promovendo uma relação de trocas e benefícios entre ambos, ou seja, uma relação simbiótica. No entanto, a questão da globalização vai afetar diretamente a vertente cultural e social dos países envolvidos. Durante a época dos descobrimentos, nesta primeira fase da globalização, deu-se a potência das grandes navegações, o que permitiu criar uma certa dependência entre diferentes países, que anteriormente não existia, uma vez que, com a ausência de ligações entre os diversos pontos, as sociedades eram mais independentes. Esta dependência concedeu à expansão da mercantilização mundial,
com um maior impacto no mercado europeu devido à concentração geográfica dos impérios no continente europeu. A segunda fase ocorreu no século XIX, a era da integração. Esta fase foi marcada pela internacionalização de sistemas, como a rede de transportes, de comunicação, de comércio, da ciência e da tecnologia, que permitiu uma maior conectividade entre países, especialmente na indústria. Posto isto, a troca de ideias e a influência como estratégia para melhorar a gestão dos próprios países, começou-se a notar uma ligeira homogeneização cultural e aculturação em alguns países. No entanto, esta fase também se caracterizou pelo surgimento de organizações mundiais que promovessem relações vantajosas ao nível de fatores económicos e sociais, numa tentativa de promover relações estáveis. A terceira e última fase da globalização foi marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, data marcada pela mudança do sistema internacional do comércio e das finanças. Esta aproximação das diferentes nações internacionais permitiu a criação de organizações que tivessem uma atuação internacional, onde a missão se centra na tentativa de dar voz às comunidades mais frágeis e vulneráveis, ajudando-as a partir de uma ajuda coletiva do mundo. Além disso, esta ligação internacional permitiu uma visão mais ampla e pormenorizada dos problemas sociais, ambientais, culturais e económicos do mundo inteiro, podendo posteriormente ser possível atuar em conjunto para superar os desafios. Passando agora para a questão da tolerância e do impacto do risco cultural nas escolhas dos destinos, o contacto social turista-residente é influenciado por numerosos fatores, incluindo valores, regras de comportamento, atitudes e percepções. A influência de fatores culturais na interação social depende do grau de semelhança cultural e das diferenças entre os turistas e residentes do destino turístico. A semelhança na formação cultural dos turistas está positivamente relacionada com a atração mútua, com o gosto, com o aumento na familiaridade e interação social. A diferença no contexto cultural distorce os significados do comportamento das pessoas, o que leva a problemas de comunicação, perda de capacidade emocional e bem-estar, e inibe a interação social entre turista e residente. Entende-se assim que o turismo tem um papel importante no campo económico, cultural e especialmente no campo social. Por este motivo, é fundamental conhecer as percepções e atitudes dos residentes em localidades turísticas. Sabe-se também que, ao longo de toda a história registada, de certa forma o turismo teve um impacto sobre tudo e todos os que tiveram em contacto com ele. Num plano ideal, esses impactos deveriam ter sido positivos no que toca aos benefícios obtidos tanto pelas áreas de destino quanto pelos residentes. Esses impactos positivos significariam para o local resultados tais como melhorias nas condições económicas, uma promoção social e cultural e a proteção dos recursos ambientais. Teoricamente, os benefícios do turismo deveriam produzir ganhos muito superiores aos seus custos. No entanto, o que na teoria tende a funcionar perfeitamente, na prática tende a apresentar limitações. Os impactos negativos muitas vezes superam os positivos. E segundo Rushman, os impactos são consequência de um processo complexo de interação entre os turistas, as comunidades e os meios receptores. Muitas vezes, tipos similares de turismo provocam diferentes impactos de acordo com a natureza das sociedades em que ocorrem. Esses impactos tanto podem ser positivos ou negativos, sendo considerados como positivos aqueles que trazem benefícios para a comunidade receptora e negativos aqueles que causam estragos para a localidade e para a sua população. Pode dizer-se então que, juntamente com o crescimento do turismo, vem o aumento dos impactos por ele gerados. Passando então para os impactos, no plano cultural, o turismo contribui para a preservação do património histórico, artístico e cultural, gera uma atividade socioeconómica sobre o mercado receptor e cria empregos, facilita os laços de comunicação e entendimento entre os povos e sociedades que produzem problemas raciais ou de xenofobia e pode permitir a comunicação e a paz com os mercados emissores. Agora, relativamente aos impactos negativos, destaca-se que quando os turistas chegam ao país e trazem um tipo diferente de comportamento, podendo transformar profundamente os hábitos sociais locais através da remoção e da perturbação das normas já estabelecidas pela população local, que não apenas têm que aceitar os efeitos de sobrelotação, mas também precisam modificar o seu modo de vida, além de que viver em contacto com um tipo diferente de população, levando à xenofobia e tensão social, onde a população, por motivos psicológicos, culturais ou sociais, não está pronta para ser submetida a uma invasão de turistas. O necessário é o reconhecimento de que a população local é parte da herança cultural e, portanto, merece proteção tanto quanto os aspectos do destino turístico. As relações humanas são importantes, já que o excesso de turismo
pode ter repercussões problemáticas. Os efeitos posteriores podem ser o aparecimento de comportamentos consumistas relacionados com o declínio da moral, da pobreza, prostituição, consumo de drogas e até mesmo a perda da dignidade. Relativamente agora ao risco linguístico, a língua inglesa é cada vez mais considerada uma competência linguística básica dentro do mundo dos negócios, ocupando o primeiro lugar no mundo internacional dos negócios, no qual se inclui o turismo. Profissionais do turismo enfrentam cada vez mais um mercado de trabalho mais competitivo e, desta forma, é necessária a qualificação de especialistas competentes e fluentes em inglês. Falar uma língua estrangeira foi sempre muito importante no mercado de trabalho e, atualmente, especialistas consideram a importância como uma necessidade básica para arranjar um emprego. Um profissional de turismo precisa de estar preparado para responder às necessidades dos turistas internacionais, sendo que uma boa comunicação entre ambos é essencial. A comunicação entre culturas é uma constante e não é só possível quando existe conhecimento de línguas. O multilinguismo reduz o risco de alienação de comunidades, abrindo as portas para uma sociedade mais aberta e menos conflituosa. Falando agora na importância da língua inglesa, esta é cada vez mais considerada uma competência linguística básica dentro do mundo dos negócios, ocupando o primeiro lugar no mundo internacional dos negócios, no qual se inclui o turismo. Segundo o estudo Ellen, as empresas multinacionais consideram, para além do inglês, tanto o mandarim como outras línguas asiáticas têm vindo a ser cada vez mais solicitadas. Este estudo revela ainda que um quarto das PME considera que ainda é bastante necessário melhorar o nível de inglês dos seus trabalhadores, mas confessa que entre as línguas estrangeiras, para além do inglês, o francês, o alemão e o russo, são igualmente muito procuradas. Como se constata no quadro seguinte, as línguas europeias que tendem cada vez mais a destacar-se são o alemão, que, em conjunto com o russo e o polaco, servem os mercados da Europa de Leste. O francês, que é maioritariamente utilizado nas relações comerciais com a África e o espanhol, que predomina nos negócios com a América Latina. A língua inglesa ajuda os turistas a se integrarem com a população local, a pedir informações sempre que for necessário e ainda a evitar situações desconfortáveis. Como podemos ver no gráfico, a nível europeu, o inglês representa a maior fatia do gráfico, com 25,54%, seguido do inglês, vem o alemão com uma representatividade de 17,54% e o francês com 13,19%. Um exemplo da proximidade cultural através da língua é a comunidade dos países de língua portuguesa. A língua portuguesa é o eixo estruturante que fez de 8 países do mundo, espalhados por 4 continentes, povos irmãos, e que permite aproveitar mais e melhor o verdadeiro valor geopolítico da lusofonia, exponenciando as suas vastas potencialidades com vista a reforçar uma relação de irmandade e posicionamento geoestratégico privilegiado. Num momento cada vez mais competitivo e global, esta visão estratégica globalizante representa a vivência histórico-cultural secular plena de experiências partilhadas, de contactos, de relações complexas, interações assimétricas, que o tempo e as conjunturas se encarregaram durante 5 séculos de unir, desunir e voltar a reunir. Neste âmbito, nasceu Portugal, mas cresceu e expandiu-se pelo mundo fora, tendo naturalmente a língua, a história e a cultura como base. Ultrapassou já largamente estes propósitos e prepara-se para o futuro, abarcar transversalmente outras áreas da cooperação estratégica. Esta proximidade manifesta-se também no turismo, sendo que um importante fator de atração para os quase 300 milhões de pessoas que integram esta comunidade. Alguns destes países, por exemplo, a Guiné-Bissau, mesmo sendo um dos países mais pobres e frágeis do mundo e está molhada numa profunda crise política há vários anos, apostou fortemente no ano de 2018 no desenvolvimento de turismo de natureza, principalmente no arquipélago de Bijagós. Pretende-se que este território se torne uma referência turística neste destino. Ora, sendo a Guiné-Bissau um país cuja língua oficial é o português e tendo este projeto sido apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa, a BTL, um dos públicos-alvos mais óbvios serão os portugueses, na medida em que a língua é um fator de atração importante e essencial. O segundo estudo de caso diz respeito ao caso português. Em Portugal, a capacidade linguística é um fator de sucesso e progresso do país e tem-se vindo a assistir ao longo dos anos a um crescimento exponencial da aprendizagem de línguas estrangeiras em idades adultas, mas também em idades muito precoces. Segundo o Diário de Notícias, Portugal foi o país da União Europeia que mais aumentou a proporção da população adulta com conhecimento de línguas estrangeiras na última década, com 70% dos portugueses a afirmarem que sabem outra língua além da língua materna.
Em 2016, Portugal registrou, em contexto europeu, uma posição intermédia em termos de conhecimento de línguas estrangeiras. Mais concretamente, 69% da população do grupo etário dos 25 aos 64 anos conhecia pelo menos uma língua estrangeira. Do conjunto de países da União Europeia, Portugal foi o país que mais a proporção de pessoas com conhecimentos de línguas estrangeiras aumentou entre 2007 e 2016. Entre as línguas estrangeiras mais faladas pelos portugueses, podemos destacar o inglês, o francês e o espanhol. Segundo o INE, a diminuição da taxa de não participação em atividades de educação, formação e aprendizagem baixou cerca de 40 pontos percentuais entre 2007 e 2016, com valores percentuais de 48,2% e 8,2% respectivamente. Para além disso, Portugal alcançou pela primeira vez o nível de habilitação muito elevada, atingido o 7º lugar, segundo o relatório EF English Proficiency Index, que analisa dados de cerca de 2 milhões de falantes não nativos de inglês em 100 países e regiões. Segundo um relatório da Intercampus, sobre a satisfação de turistas quando visitam Portugal, 91% dos inquiridos afirmou que, na utilização de pontos de contacto durante as férias, o que mais agradou foi a fluência em idiomas estrangeiros por parte dos profissionais de turismo. Relativamente ao ponto grau de satisfação e correspondência com as expectativas, 68% dos inquiridos voltaram a referir-se satisfeitos com a fluidez em idiomas estrangeiros. Através destes dados, concluímos que Portugal está cada vez mais preparado e disposto para receber e compreender turistas internacionais, aumentando assim o grau de satisfação do destino de Portugal e, consequentemente, a probabilidade de regressar ao país. Relativamente à questão religiosa, muito resumidamente, a religião é a crença na existência superior de um poder sobre-humano, representando um conjunto de preceitos, práticas e rituais pelos quais se manifesta essa crença. O papel da religião na sociedade pode ser visto como um sistema. Esse sistema engloba valores, crenças, símbolos, visões do mundo, práticas e experiências, sendo que esse sistema varia consoante a religião, como por exemplo o sistema católico não é semelhante ao sistema islâmico. Existem um conjunto de valores e crenças que as distinguem, podendo resultar num choque cultural e religioso. A religião pode influenciar comportamentos e relações sociais, sendo manifestada através de regras e valores próprios. Por exemplo, um conjunto de crentes da mesma religião tem valores semelhantes, de acordo com regras e valores idênticos. Desenvolvem os mesmos comportamentos, atitudes e visões do mundo. Assim como a cultura, a religião é um guia para a interpretação comportamental e é um meio pelo qual as necessidades humanas são encontradas e os valores são comunicados. Segundo Nicole Brodin, a religião é concebida como conteúdo ou substância, sendo que a cultura representa a forma. Ou seja, a cultura representa um todo, sendo que a religião compõe e pode influenciar a cultura. A cultura e a religião estabelecem uma relação de influências, isto é, ambas se influenciam uma à outra. Por exemplo, a religião pode contribuir para uma maior ou menor distância cultural, uma vez que a religião pode aproximar diferentes culturas, mas também pode contribuir para um maior afastamento e criar conflitos ou choques culturais. Relativamente agora à intolerância religiosa, como referido anteriormente, cada religião possui o seu próprio sistema na sociedade, que é composto por valores, crenças, símbolos, visões do mundo, práticas e experiência. Acabam por ter uma percepção totalmente diferente do mundo. Por exemplo, o sistema católico possui o céu e o inferno, a vida após a morte e o purgatório, que determinando o destino dos crentes, com base nos seus atos e comportamentos, neste caso a religião pode influenciar o seu comportamento social. Os fiéis cristãos possuem apenas um Deus. O sistema islâmico, por outro lado, é caracterizado pela submissão a Deus, constituindo 5 pilares fundamentais: a profissão de fé, preces e rituais, doações e a peregrinação. Todo este sistema religioso tem uma influência direta no comportamento social do ser humano, podendo levar a criar barreira e choques culturais, surgindo assim a intolerância religiosa. A intolerância religiosa caracteriza-se quando um indivíduo, grupo de indivíduos ou instituições não aceitam a religião ou crença de um outro indivíduo ou de um país. Pode-se manifestar através de agressões verbais e físicas, ataques a locais de culto ou até mesmo de terrorismo ou assassinato. A islamofobia é mais do que preconceito ou ignorância, é uma série de intervenções ou classificações que afetam o bem-estar das populações designadas como muçulmanas. Esta definição
aponta para uma dimensão política, não só religiosa, cultural ou emocional, do ódio aos muçulmanos, assim como para a sua discriminação enquanto muçulmanos, e não como indivíduos que podem sofrer discriminação étnico-racial enquanto imigrantes, árabes ou negros. Falando nos papéis de género, estes são comportamentos, atividades e atributos socialmente construídos que uma dada sociedade considera apropriados para homens e mulheres. Um papel de género é um conjunto de normas sociais que ditam quais os tipos de comportamento considerados mais adequados, aceitáveis ou desejáveis para uma pessoa com base no seu sexo real ou percebido. Estas expectativas geralmente concentram-se em concepções opostas de feminilidade e masculinidade, que podem variar substancialmente entre culturas ou mesmo serem comuns entre várias destas. Assim, existem contínuos debates sobre até que ponto os papéis de género e as suas variações são determinados biologicamente ou socialmente construídos. Vários grupos têm realizado esforços para alterar aspectos dos papéis predominantes de género que acreditam ser opressivos, destacando-se o movimento feminista. Agora falando um bocadinho da mulher como solo traveler, a Solo Traveler realizou um estudo através da Survey para compreender os valores de solo travelers do sexo feminino no mundo. Este estudo foi feito a mais de 1.300 pessoas, sendo que cerca de 86% dos inquiridos correspondem a mulheres e cerca de 14% são homens. Este estudo veio a confirmar um outro estudo que se realizou no ano 2016, que confirmou um crescimento de 50% nas pesquisas online sobre solo female travelers. De acordo com pesquisas da Global Business Travel Association, em parceria com a IG Travel, mais de 8 em cada 10 mulheres, o que equivale a cerca de 83% destas, já vivenciaram uma ou mais preocupações ou incidentes relacionados à segurança enquanto viajavam em negócios. As principais conclusões da pesquisa com mulheres enquanto viajantes revelam que 90% afirmam que a preocupação com a segurança afeta as atividades realizadas durante o tempo pessoal, durante as viagens. 86% relatam que existem impactos no comportamento da reserva, nomeadamente em reservar apenas voos diurnos ou em locais centrais de hospedagem. 84% afirmam que existem impactos no que diz respeito aos destinos para onde viajam. 81% indicam que a sua frequência de viagens de negócios tem sido afetada por questões de segurança. E, por fim, 80% mostram que as preocupações com a segurança afetaram a sua produtividade durante as viagens. I definitely wasn't really supported at first when I said that I wanted to go traveling by myself. 99% of people said the exact same thing. It's unsafe to travel in general. What if you're out of money? What if you get lost? What if someone attacks you and you're by yourself? What are you gonna do? Traveling alone as a female is the stupidest thing I could possibly do. A lot of people didn't actually understand why I wanted to go by myself. People just assumed that I couldn't find anybody to go with. I got a lot of like, you know, are you sure you don't want to get a proper job, or are you sure you don't want to get a house? The answer to that was no. Some of my friends were like, yeah, you can do it, go, travel. Yeah, that's great, but don't you think that's really dangerous as a girl on your own? People told me that I would be the subject of sexual violence, assault, and even rape. And actually my mom did tell me to go find that boyfriend and go with him. So I didn't do that. I've always wanted to travel the world, meet new people, learn about different cultures. Ever since I was 12, it was the biggest dream of my life to go to New Zealand. I was watching travel vlogs and thinking, like, why can't I just do that? And I was like, this is what I want to do. Why am I watching someone else's dream become true? Why can't I have my dream become true? My friends and family just didn't have that same passion as me. So if I wanted to travel, I had to do it myself. A lot of people wanted to go, but they just either fell out last minute or they just couldn't afford it. If you're always waiting for your friends to be available, it just never happens. So you might as well just go on your own. It felt really liberating when I realized that I didn't have to wait around for someone else. I could just go.
Passando agora a outro estudo de caso, o Egito, outrora um país liberal, nomeadamente nos anos 80 e 90, tornou-se num dos países mais conservadores e tradicionalistas do mundo árabe. Em países conservadores como o Egito, as mulheres são discriminadas e não possuem os mesmos direitos dos homens. O tráfico de mulheres e casamentos forçados são comuns na região, além de agressões, abusos sexuais e até mesmo mutilações genitais. Frequentemente, as mulheres são objetificadas através do olhar masculino como se tratassem de verdadeiros objetos sexuais. Mesmo usando burcas, hijabs, o medo e a sensação de insegurança fazem parte da vida das mulheres no Egito e de 98% das mulheres que o visitam, segundo a United Nations Entity for Gender Equality. Agora passaremos um vídeo para contextualizar esta situação. E é de salientar que neste vídeo foi feito um experimento social onde uma mulher caminha sozinha por uma rua movimentada do Cairo com uma câmera escondida e grava as reações dos homens pelos quais passa. Today we will be filming what it's like to walk down the busiest bridge in Cairo as a girl. Enjoy. Nesta parte da apresentação, iremos abordar o caso do Azerbaijão. O Azerbaijão é um país localizado entre o leste europeu e o sudeste asiático, sendo que a sua capital é Baku e cerca de 93,2% da sua população é islâmica. Segundo um estudo da Center for Economic and Social Development, no ano 2014, houve uma queda significativa do valor do petróleo, tendo afetado diretamente a economia do Azerbaijão. Como forma de contrariar esta dependência do mercado petrolífero, o governo do Azerbaijão apostou na indústria turística como outra fonte de rendimento. No ano 2001, o Azerbaijão tornou-se membro da Organização Mundial do Turismo, permitindo a potencialização deste país como um destino turístico de procura internacional. Como forma de promover a procura turística, o Azerbaijão apostou numa estratégia de marketing, promovendo os atrativos do país, assim como na capacidade de oferta por parte do destino. Para além disso, houve um grande foco na transmissão de informação turística sobre o património cultural, material e imaterial do país, promovendo uma imagem de destaque da cultura. Apesar de haver casos como o Azerbaijão, em que os mídias internacionais deturpam e criam representações negativas e irrealistas pelo facto da maioria da população pertencer à religião islâmica, colocando em causa a imagem do país, o Azerbaijão conseguiu virar a página e criar uma imagem positiva através do investimento em campanhas de marketing publicitárias, promovendo um país culturalmente aberto e seguro. Com estas campanhas publicitárias, o turismo do Azerbaijão tem vindo a crescer exponencialmente, como podemos ver a partir deste gráfico, registando um grande aumento do valor de receitas de natureza turística, sendo que a partir de 2009 teve um aumento de 79% das receitas internacionais de turismo. Vamos agora mostrar um pequeno vídeo promocional do Azerbaijão. Bir xəyalım var. Qafqazın əzəmətli dağlarında, qədim küçələrdə, dar dalanlarda, Xəzərin sonsuz sahillərində, nadir ağaclar arasından keçən səssiz çığırlarda, göz gördükcə uzanan Şirvan düzündə, əsrlərin xatirəsini özündə yaşadan abidələrimizdə mənim də izim olsun. Təbiətdən güc alaraq vətənimin hər qarışını dolanım,
Hər açılan səhərlə xəyalıma daha yaxınam. Ən böyük xəyalımızı birlikdə gerçəkləşdiririk. Azərbaycanımızı doyunca gəzəcəyimiz o günlər yaxındadır. Çox yaxında. Nesta parte agora iremos apresentar as nossas oradoras. Queria dizer boa tarde a todos e bem-vindas. Irei apresentar inicialmente a doutora Inês Carvalho e depois de apresentarem todas as oradoras, iremos realizar as questões. Então, a doutora Inês Carvalho, boa tarde. É professora auxiliar na Universidade Europeia Investigadora na Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro. E também do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido investigação em diversas áreas, nomeadamente turismo e género, turismo literário e, mais recentemente, turismo e línguas. É doutorada em turismo na Universidade de Aveiro, assim como mestre em gestão e planeamento em turismo na mesma universidade e licenciada em línguas e literaturas modernas na Universidade de Coimbra. Ao longo do tempo tem sido viajante, solo traveler, e tem estado a aprender constantemente diversas línguas. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, desculpa, os restantes, já me estou aqui a adiantar, mas pronto, de qualquer forma, obrigada pelo convite e já falamos. Vamos apresentar primeiro todas as oradoras. De seguida temos a professora doutora Carla Mota, geógrafa de formação, exploradora de coração, movida pela sede de conhecimento, sonha com as viagens já realizadas e planeia novas aventuras todos os dias. A vontade de explorar o mundo e tudo o que a rodeia leva-o em direção aos locais mais inóspitos do planeta, em busca de novas descobertas, culturas e emoções. É licenciada e mestre em Geografia e Física e Estudos Ambientais pela Universidade de Coimbra, doutorada em Geomorfologia Glaciar e Alterações Climáticas pela mesma universidade, tendo desenvolvido o seu trabalho de investigação nos Andes argentinos. Criadora do blog Viajar Entre Viagens, que gera em conjunto com o seu companheiro, premiado com o título de Melhor Blog Pessoal e do Público BTL em 2014, 2015, 2016 e 2017, e com o blog de viagens da Momonte mais votado pelo público e vencedor de vídeo em 2017 e 2018, respectivamente. Passaria a apresentar então a doutora Catarina Martins. A doutora Catarina Martins é professora associada do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, investigadora do Centro de Estudos Sociais, foi leitora durante vários anos da Universidade de Sheikh Anta Diop de Dakar, é doutorada em Literatura Alemã pela cidade de Coimbra. Tem publicado temas de estudos feministas e pós-coloniais, literatura comparada, literatura de expressão alemã e literaturas africanas, em particular de mulheres. Dentre as suas atuais áreas de investigação destacam os estudos pós-coloniais e os estudos feministas, associados a temas e problemáticas das literaturas e culturas. É docente em programas de doutoramento em estudos feministas, estudos pós-coloniais e estudos de literatura e cultura. Bom, agora iremos realizar as entrevistas. Primeiramente serei eu com a doutora Inês, visto que está um bocadinho apertada de tempo. Boa tarde, doutora Inês. Boa tarde, Rita. Pronto, a primeira questão que eu gostaria de fazer, visto que também já viajam muito e na vertente do risco linguístico, seria se durante algumas das suas viagens sentiu alguma barreira linguística. Às vezes sentiu que o contacto seria difícil por causa da barreira linguística. Ok, pronto. Em primeiro lugar, nem viajei nem assim tanto, nem falo tantas línguas, não é? Mas pronto, viajei sobretudo em países mais próximos, daí que também espanhol, italiano, francês, alemão eram mais fáceis de falar, não é? E das poucas viagens que fiz, assim mais longe, efetivamente falava também as línguas, na maior parte, falava também, ou pelo menos algumas das línguas faladas no local. Portanto, a minha experiência quando viajo realmente é que sei falar minimamente parte da língua, ou seja, sei minimamente falar a língua do local onde estou. Nem sempre aconteceu, por exemplo, o caso de Polónia, não é?
Portanto, sim, aconteceu-me efetivamente já nem sempre conseguir falar, mas tenho claramente uma experiência de diferença em que é quando nós sabemos falar a língua, que é diferente quando não sabemos falar nada da língua. E aqui, assim, um exemplo que se destaca mais foi quando eu fui fazer uma viagem sozinha à Polónia. Resolvi visitar assim uma parte menos visitada, perto de Cracóvia, e fui ao supermercado e tive ali um momento de distração em que estava a contar quantas moedinhas locais é que ainda tinha, que era para ver se tinha levantado dinheiro, se ainda não tinha, se tinha levantar mais dinheiro nessa moeda ou não, e tive ali uma distração e fiquei sem carteira, pronto, roubar uma carteira. A distração foi minha, mas realmente a falta de honestidade também foi certamente culpa de outra pessoa, e realmente senti-me numa situação em que eu até hoje não ficou muito claro se as pessoas realmente não entendiam o que é que se estava a passar, ou se me estavam realmente a tentar ignorar, não é? Portanto, vocês estão a imaginar, eu estou a viajar sozinha no outro lado do mundo, ainda tenho no outro lado do mundo não, mas no outro lado da Europa, ainda tenho 8 dias de viagem pela minha frente, e de repente fico sem documentos. Por acaso tinha deixado o passaporte no hostel e tinha lá deixado 40 euros no hostel, algo escondido no fundo da mochila do quarto, estava a partilhar com mais não sei quantas pessoas, não é? E penso assim, bom, por acaso tenho lá o passaporte, e pronto, de repente fiquei assim, sem cartões, sem nada. E essa situação, claro, ter-me acontecido mesmo que eu soubesse falar polaco, mas o desenrolar a seguir foi realmente foi desagradável, porque as pessoas não me... Eu acho que a dada altura eles entenderam o que é que estava a passar, mas não estavam de todo a querer ajudar-me, e eu comecei a ser um bocadinho mais agressiva, quer dizer, eu estou aqui, ligo para o 112, acho que o número não funcionou por alguma razão, ninguém me estava a querer dar o número, depois lá alguém se fartou e me gritou em inglês os números, um número qualquer, e eu peguei no número e liguei para a polícia, e efetivamente depois havia alguém que conseguia falar a língua. Portanto, entretanto apareceu uma senhora vinda, não sei bem, uma cliente que falava francês. Efetivamente foi uma experiência desagradável, não sei até que ponto é que teria sido muito melhor se eu tivesse falado a língua, talvez me tivesse sentido confortável, mas isto podia ter acontecido em qualquer canto do mundo, não é? Ora bem, portanto, a língua, efetivamente, quando nós falamos uma língua, acabamos por nos sentir um bocadinho mais seguros, embora muitos fatores da segurança não têm nada a ver com a língua, não é? Se nós estamos, se calhar se estiver a passar num sítio escuro à noite e presinto que estão pessoas nas sombras, eu tenho medo, independentemente de qual seja a língua falada, pode ser aqui na minha rua, ao pé da minha casa, e eu sinto receio, não é? Mas, efetivamente, uma pessoa tende a sentir-se um bocadinho mais confortável quando viaja. Tenho aqui uma experiência que foi a minha experiência em Taiwan, que foi precisamente uma experiência que eu tive senti ao mesmo tempo que o facto de saber falar a língua efetivamente fazia a diferença, mas ao mesmo tempo, por ser uma língua diferente e que eu ainda não dominava bem, e ainda por cima estava a aprender caracteres simplificados, ou seja, o mandarim usa-se com caracteres tradicionais em Taiwan, por exemplo, mas o chinês que eu aprendi era simplificado, portanto os caracteres eram bastante diferentes, portanto ao mesmo tempo que eu sabia falar um bocadinho da língua, não sabia, não é? E portanto tive problemas comunicacionais, mas ao mesmo tempo tive a experiência de conseguir ultrapassar problemas e barreiras precisamente por ter essa capacidade de falar a língua. Portanto, recordo-me que situações como conseguir comprar transformador, conseguir comprar um repelente, estar numa estação muito movimentada e conseguir perceber qual é que era o comboio, e estava tudo com caracteres chineses e eu não sei, lá me consegui entender e perceber qual é que era o comboio que eu queria apanhar. Ir parar a um sítio com autocarros que só estava escrito os locais para onde iam, estavam em japonês, mandarim e coreano, e eu aí percebi, ok, eu realmente percebo alguma coisa de mandarim, porque quando aparece japonês ou coreano eu não percebo rigorosamente nada, mas quando aparece realmente quando aparece o mandarim já consigo mais ou menos perceber que talvez seja aquele sítio para onde eu quero ir, não é? Portanto, realmente falar a língua dá-nos uma sensação maior de segurança, de que se alguma coisa correr mal conseguimos explicar a situação minimamente e que alguém nos vai conseguir ajudar. E o estudo que fiz recentemente sobre viajar para aprender línguas, em que entrevistei em conjunto com uma colega 24 pessoas que já tinham viajado, 22 pessoas que já tinham viajado para aprender línguas, efetivamente
muitas diziam que quando falavam língua se sentiam mais à vontade para fazer outras coisas, como por exemplo perderem-se na cidade, sentia que era menos provável, não é? Por exemplo, serem enganados, por exemplo, se estavam a entrar no mercado e portanto, nós sabemos que há determinadas culturas que se tentam um bocadinho, têm aquela cultura do regatearem, quando percebem que alguém vem de fora, fazem preços muito mais elevados. E ela já percebia que, como eles já percebiam que ela falava árabe, já não lhe faziam os mesmos preços que faziam aos restantes turistas, porque pensavam que ela era, nas palavras dela, uma expat, ou seja, pensavam que era uma pessoa que vivia lá, uma imigrante. E, portanto, as pessoas sentiam que havia, ou seja, os locais também mais dificilmente tentavam enganar, porque se calhar percebiam que esta pessoa se calhar percebe como é que nós funcionamos e efetivamente pode estar associado a uma maior sensação de segurança. Por outro lado, também quando nós falamos a língua, não é? Também nos apercebemos mais dos perigos à nossa volta, se calhar há coisas que nós não nos apercebemos se não falarmos a língua. Recordo-me de estar em Berlim quando tinha 17 anos, fiz um intercâmbio na Alemanha para melhorar o alemão e lembro-me de estar num autocarro em que estava escrito em todo o lado Ausländerhaus, e quer dizer fora estrangeiros e morte aos turcos e coisas assim escritas por aquele autocarro fora, coisa que eu nunca tinha experienciado. Portanto, eu vivia em Coimbra, nunca tinha visto tais coisas escritas no autocarro. Se calhar havia escrito palavrões, havia escrito Joana Love Pedro, não é? Mas nunca tinha visto escrito frases racistas no autocarro. E sinceramente, pronto, apercebi-me que havia um perigo de, se calhar, de xenofobia, que os nossos mentores na altura, nós andámos sempre com as nossas bandeirinhas uns dos outros, éramos um grupo internacional de pessoas de 6 ou 7 países diferentes. Disseram, aqui em Berlim evitem andar com as vossas bandeirinhas. Eu não sei até que ponto é que efetivamente havia o risco real ou não, mas dizerem-nos isso e eu no mesmo dia efetivamente de ver escrito essas frases nos autocarros, efetivamente lembro-me que foi na altura algo que me causou bastante desconforto, não é? Portanto, às vezes a língua também nos apercebemos desses riscos físicos. Obviamente, também em termos, não é, socioculturais, para mim, não é, essa questão da barreira sociocultural é o principal benefício de aprender a língua, não é tanto ultrapassar este risco físico, porque minimamente hoje em dia a linguagem gestual leva-nos muito longe, não é? Não só o inglês, mas a língua gestual, o inglês não será ainda uma língua universal, mas a língua gestual está lá mais perto, e se nós estivermos muito aflitos, nós, se calhar por gestos, vamos conseguir fazer entender e as pessoas vão perceber o que é que nós precisamos, não é? Mas a vantagem que eu vejo na aprendizagem das diferentes línguas, por exemplo, ao viajar, é o conseguir perceber melhor as pessoas. E eu percebo melhor as pessoas, se calhar, ao viajar, eu e as pessoas que eu entrevistei, por diversas razões, que é porque nos damos ao trabalho. Não é só porque nós sabemos, porque uma pessoa sabe falar a língua, que efetivamente compreende melhor a cultura e percebe a realidade, mas é porque uma pessoa dedica-se a estudar uma língua e isso implica um investimento de tempo tão grande sobre aquela cultura e sobre aquelas pessoas que nós vamos estar muito mais curiosos, vamos estar mais abertos a perceber o que é que quais é que são as experiências das outras pessoas. Por exemplo, falando agora aqui, a viagem mais recente tinha feito antes da pandemia, não é? Que tinha sido precisamente a Taiwan. Se eu fosse a Taiwan e não quisesse saber da língua, provavelmente não teria ficado lá tanto tempo como fiquei. Fiquei lá 2 semanas, se calhar tinha aproveitado fazer uma viagem mais extensa pelo Sudoeste Asiático, não é? Não, fiquei lá, quis ficar com famílias locais, tentei arranjar maneira de ficar com uma família local, e isso foi uma experiência, pronto, muito, muito enriquecedora a meu ver, e provavelmente, claro que o mandarim me facilitou eu compreender um bocadinho e comunicar com essas pessoas, mas também o facto de eu estar a aprender mandarim e a minha vontade de aprender mandarim também me empurrou a ter esse tipo de experiências que eu provavelmente não ia querer saber de ficar com família nenhuma, não é? E acabei por conhecer, se calhar não vou dizer que tive uma experiência autêntica, que fiquei a conhecer como é que é a vida real das pessoas em Taiwan, mas acho que tive uma visão diferente daquela que teria tido se tivesse feito turismo normal. Não sei se vocês acerca desta questão queriam se responder à vossa questão, se... Respondeu, sim, respondeu. Sim, o facto de também compreendermos
e falarmos e comunicarmos em diferentes línguas também acabamos por ter uma percepção diferente das coisas, tal como a doutora Inês estava a referir. Ou seja, acabamos de ter uma percepção muito mais real do que está à nossa volta se estivermos num país de fora e entendermos a língua, claramente, mas também permite um maior contacto com a comunidade em si, porque temos essas ferramentas para tal. Depois... A partir de uma pessoa que já vai para um local sabendo falar a língua, vai com outro tipo de interesse de contatar os locais. Eu acho que isso também faz diferença. Diga. Estamos muito mais à vontade para tal também. Temos mais confiança, mais segurança. E outra questão que nós tínhamos, eu sei que depois vai ter aula às 7. Outra questão que nós tínhamos era se acha que a globalização veio trazer vantagens ao nível da questão linguística. Ou seja, se o facto de determinadas línguas estarem a aumentar ou estarem-se a tornar, de certo modo, globais, isso permite uma maior comunicação entre as culturas e isso facilita. Ok, ou seja, essa questão é altamente complexa, ainda por cima, porque eu estou do lado do turismo e estou do lado das línguas, né? Porque sou licenciada, por um lado em línguas e literaturas, por outro lado sou mestre e doutorada em turismo, portanto isto aqui são visões, às vezes, sobre este tema que colidem um bocadinho, não é? E que, nomeadamente, por exemplo, a visão sobre se a globalização, se é algo positivo, se é negativo, até que ponto é positivo ou negativo. Eu gostei muito da vossa apresentação, houve ali só uma coisinha ou outra que eu realmente acho que podiam ter sido só um bocadinho mais críticos, que é a questão da globalização. A globalização, obviamente, tem algumas consequências positivas, mas também muitas coisas negativas vieram da colonização, não é? Pronto. Vocês obviamente sabem, não é, que à conta da colonização e dos descobrimentos houve muitas pessoas que ficaram escravas, ao ponto, por exemplo, Cabo Verde foi um país que surgiu porque levavam para lá os escravos e daí nasceu um país inteiro, não é? Portanto, são estas dimensões da globalização que também, quer dizer, obviamente nem tudo é positivo e também hoje, e este é um aspecto aliás muito negativo que hoje em dia continua obviamente a ser um problema e uma desigualdades que continuam hoje em dia, que são consequência disso. E também queria dizer também outros aspectos da globalização a nível internacional, obviamente tem coisas muito boas, mas também tem outros aspectos negativos, ainda hoje em dia, não é? Olha, eu vivo com um ativista e o ativismo que ele está a fazer tem a ver com tratados de comércio, não é? E tratados de comércio que são estabelecidos entre países com o objetivo de facilitar o comércio internacional, mas muitas vezes sobrepondo as prioridades do comércio e das multinacionais àquilo que são as prioridades àquilo que deveriam ser as prioridades dos países, ou seja, as multinacionais ficam com poderes que se sobrepõem aos poderes dos governos. Portanto, atenção que a globalização tem muita coisa negativa e claro que nós podemos, acho que a globalização talvez seja, não sei, a meu ver talvez seja, não sou especialista neste assunto, mas acho que neste momento parece-me inevitável, mas temos que pensar também como é que estamos a fazer esta globalização, não é? Global é tudo bom, é tudo maravilhoso. Temos de ter assim um bocadinho espírito, como é que nós vamos fazer, isto estava tempo para 1000 seminários, não é? Mas obviamente, como é que nós vamos fazer esta globalização funcionar melhor sem estarmos a acentuar tanto estas desigualdades que existem, não é? Mas voltando à questão das línguas, obviamente que hoje em dia o facto de mais pessoas terem uma língua em comum, terem uma língua franca como é inglês, isso é um aspecto que tem vantagens, claro, não é? Então para vocês que são na área de turismo, eu vou-vos obviamente dizer que têm que aprender línguas e que têm que aprender o inglês, o espanhol e o francês, e se aprenderem o alemão ainda melhor, entre outras, não é? Claro que eu acho que é positivo que as pessoas aprendam línguas, mas claro que as dinâmicas que levaram a que determinadas línguas sejam importantes e que outras estejam em extinção, a mim já me preocupa um bocadinho mais, não quer dizer que isso seja alguma razão para que vocês não aprendam línguas, claro que não, acho que devem aprender. Hoje em dia, não é, tornou-se mais fácil comunicar, não é? Nos tempos dos nossos avós as pessoas não comunicavam, se calhar comunicamos hoje nós mais facilmente com pessoas que estão, não é, do outro lado do mundo com uma cultura completamente diferente do que se calhar no tempo da minha avó, se falavam ali com os espanhóis que estão aqui mesmo na fronteira connosco. Portanto, efetivamente,
tornou-se mais fácil comunicar, o facto de termos uma língua franca facilitou a comunicação. Agora, o inglês não é uma língua universal, não é? Porque em muitos lados as pessoas não falam inglês ou falam muito mal inglês, não é? Vão ali a Espanha, vão ali a França e vêm dizer que o inglês é uma língua internacional, não é? Não sei se vocês fizeram já Erasmus, mas se vocês fizerem Erasmus, vocês vão reparar que há sempre ali alguns grupos que se formam, não é? E que depois as pessoas ficam muito aflitas com o inglês e ficam ali a fazer aquelas bolinhas com as pessoas que falam a mesma língua, não é? Portanto, o inglês ainda não é propriamente uma língua universal, não sei se é bom, se é mau, talvez seja bom. E pronto. Ora bem, mas pronto, efetivamente é bom que as pessoas consigam, eu acho que é positivo que as pessoas consigam comunicar melhor, mesmo ferramentas como a tradução automática. Eu, apesar de me gostar muito de pensar naquela ideia, eu ali como é que se chama? O do Tesla, desculpem lá. O Elon Musk? O Elon Musk. Exatamente, o Elon Musk estava a dizer que daqui a 50 anos já ninguém ia falar línguas, eu só penso, quer dizer, o que ia achar a aprender línguas que vou chegar à minha terceira idade e que ainda vou aprender mais 5 quando me reformar e vem o Elon Musk retirar-me esta alegria, não é? Obviamente que, pronto, acho que preocupa-me ao mesmo tempo que acho um bocado estranho e penso, eu não quero viver num mundo destes, reconheço que estas ferramentas dão imenso jeito e nos facilitam a nossa vida e acho que é excelente aprendermos todos línguas. Pronto, só queria aqui então acabar, antes de ir para a aula, que só uma realidade que também me deixa triste a propósito da globalização e das línguas, que é as línguas estão-se a extinguir a grande velocidade, não é? Cada 3 meses extingue-se uma língua. Eu tinha aqui preparada aqui há uns tempos uma aula que dei, foi precisamente também a uma turma da Universidade de Coimbra de Turismo e Património, creio eu, e depois passado uns tempos, agora recentemente fui atualizar o slide e já tinham desaparecido mais não sei quantas línguas desde a vez que eu tinha feito a apresentação. Portanto, as línguas estão-se a extinguir a uma grande velocidade, até ao fim do século, provavelmente mais metade das línguas que nós conhecemos hoje em dia vão desaparecer. Claro que nós podemos dizer, e o que é que isso interessa? Quer dizer, quem é que interessa? Quer dizer, se deixam de ser relevantes, porque é que interessa? Podemos ser darwinistas e dizer, vão sobreviver as mais fortes e as outras, who cares, se as línguas desaparecerem, não é? Mas as línguas também têm importância, têm riqueza, trazem riqueza cultural. Ao perdermos uma língua, vamos perder as culturas e as histórias que estão associadas, conhecimentos de botânica, palavras únicas que existem numa língua e que não existe na outra. Por acaso aqui a propósito da vossa apresentação estava a ver que em Cherokee eles não têm palavra para dizer adeus, só têm uma palavra para dizer voltaremos a ver-nos. Eles têm uma palavra para dizer o sentimento que temos quando vemos uma criança ou um bebé fofinho e temos aquela sensação, tem uma palavra para dizer isso, isto é giríssimo, não é? Portanto, faz-me a impressão, a ideia efetivamente, a mim, a toda a gente, acho que deve ser uma preocupação, preocupamos com a extinção dos animais e as línguas significam cultura e temos 576 línguas em extinção, há cerca de 6.500, menos de 7.000 línguas a nível mundial, portanto, pronto, isto também me causa é de causar alguma preocupação, é óbvio que, quer dizer, não é realista nós todos irmos aprender 10, 15 línguas, não é? Dá jeito, efetivamente, aprendermos línguas em comum. Eu acho que o problema não é tanto deixarmos de aprender inglês e deixarmos de ter línguas de comunicação. Acho que o problema é mais que nos países deve haver medidas para estimular a aprendizagem das crianças nessas línguas que estão em perigo e em muitos países tem-se verificado e é algo que é estimulado. Pronto. Noutros países, pronto, nós sabemos que, por exemplo, ali o catalão foi uma língua proibida durante algum tempo, durante o Franco, e sabemos que às vezes há determinados regimes que vão oprimir também determinadas línguas. Pronto. Só para acrescentar que, claro, as línguas que são as dominantes não é algo que seja neutro, não é? As que são hoje em dia mais dominantes, o inglês, o espanhol, o mandarim, é fruto de relações de poder históricas, de povos que ganharam mais poder ou porque oprimiram os outros ou porque são mais fortes economicamente. Pronto, estas línguas tornam-se chaves de oportunidades, investe-se nessas línguas e depois acabam por se negligenciar outras. Pronto, vocês que estão na área do turismo não se safam, acho que devem que aprender línguas na mesma, mas é só para ficarmos com esta ideia de que o inglês não é propriamente... Pronto, porque há todas estas questões de debate atrás da questão do inglês. Não sei se têm alguma questão, ainda estou só com 1 minuto de atraso, acho que os meus alunos não se vão todos embora se eu demorar mais 1 minuto.
Não, para si foram só essas duas questões. Não sei se o público tem alguma, se os participantes têm alguma questão para a doutora Inês antes dela ir para a aula. Podem levantar a mão se tiverem. Um bocadinho. Eu vou-lhes deixar só um aviso no Blackboard. Se não os... Acho que não. Se não existem questões. Sim, a doutora Cláudia, sim. Olá Inês, obrigada por estares connosco. Eu queria te perguntar se alguma vez sentiste, os alunos perguntaram-te se o facto do teu conhecimento linguístico de facilitar as viagens, alguma vez pensaste assim, eu não vou fazer esta viagem porque tenho receio de não conseguir comunicar com estas pessoas, se alguma vez esse medo te assaltou ainda antes de fazeres a viagem? Não, eu nunca tenho medo de não comunicar. A questão é, aliás, eu não aprendo nunca as línguas por querer comunicar. Eu gosto de aprender as línguas e depois é que eu vou escolher para onde é que eu vou e tento negociar, ok, qual é que é a língua que eu quero aprender e portanto tento escolher, não é, os meus destinos, tendo em conta, não é, tento com base as línguas que me estão a interessar nesse momento. Portanto, o meu problema não é esse. O meu problema é a minha questão pessoal, não quer dizer que as pessoas funcionam todas assim, mas a nível pessoal a questão é só mais que eu gosto tanto de aprender línguas e os recursos de tempo e dinheiro são escassos que eu prefiro dar prioridade àquelas línguas que tenho mais interesse em aprender. E pronto, claro, também tenho interesse em conhecer sítios cujas línguas não falo e provavelmente nunca falarei, que é o caso da Polónia, Hungria, República Checa, onde foi também uma das últimas viagens. Também vou, não é? Mas se vou para aprender línguas, quero ficar mais tempo, porque se calhar 2 dias não vai chegar para melhorar muito, se calhar quero ficar 15 dias. E se calhar se eu for sozinha tenho também mais interesse em ir para um sítio em que falo a língua, porque assim tenho um entretenimento adicional, para além de ver coisas, vou estar sempre naquela tentativa de conhecer pessoas e fazer amizades, isso para conseguir falar um bocadinho mais. Obrigada. Muito obrigada, doutora Inês. Então, as questões, pronto, já foram todas perguntadas, já estão todas ditas. Passaremos então à próxima oradora. E obrigada também. Muito obrigada pela disponibilidade. Da vossa sessão. Muito obrigada pelo convite e bom trabalho. Continuação do bom trabalho. E boa aula para si. Obrigada. Então, antes de mais, boa tarde, doutora Carla. Aproveito para agradecer a sua presença e por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui connosco. E gostaria de lhes fazer algumas perguntas, nomeadamente se alguma vez se sentiu constrangida durante uma das suas viagens por ser mulher. Eu não sei se constrangida será o termo certo. Se calhar vou dividir isto em 2 partes. No sentido de intolerância, de ameaça, eu nunca me senti ameaçada verdadeiramente por ser mulher. Nesse sentido, se for esse o sentido de constrangida, então não. No sentido de choque cultural, mas mais na minha percepção, aí sim já me senti constrangida. Eu acho que tem muito a ver também com a experiência que nós temos de viagem, com uma coisa que vocês falaram anteriormente, que tem a ver com a percepção, com aquilo que nós estamos habituados a lidar, com a diferença, aquilo que nós chamamos de choque cultural. E aí sim, eu acho que as viagens são muito diferentes, acabam por ter reflexos diferentes em nós. A primeira vez, eu acho que o mais diferente de tudo, assim, para começar, e o choque cultural maior que eu já tive foi na Índia, sem sombra de dúvida, e a questão religiosa está por trás disso. Acho que a Índia é o mais diferente de tudo o que nós podemos visitar, é um murro no estômago, como eu costumo dizer, e o choque cultural é permanente porque é tudo muito diferente. São os cheiros, são os sons, é a densidade populacional, é os modos de vida, tudo é diferente. Para além da Índia, assim, a minha grande experiência em termos de choque cultural foi com o mundo árabe, que é um mundo que eu sou apaixonada, adoro, aliás, eu adoro choque cultural, eu viajo em busca de choque cultural, tal como estava a dizer a professora Inês, que ela prefere viajar, por exemplo, mais na área da Europa, eu prefiro fugir da Europa. Para mim, o conceito de viajar tem que ter aquilo que ela falava, tem que ter o contraste da globalização. Quando o mundo for todo igual, para mim não faz sentido viajar.
Portanto, eu viajo em busca desse choque cultural e eu viajo principalmente à procura disso, dessa diferença. Portanto, é daí que eu gosto também tanto da Índia e tanto do mundo muçulmano. No mundo muçulmano, ao contrário da Índia, eu acho que é mais difícil nós não sentirmos o choque da parte da intolerância, por algo que vocês falavam atrás, que tem a ver com a condição da mulher mais no mundo muçulmano, mas eu não queria cair no estereótipo, porque não é no mundo muçulmano todo, é no fundamentalismo, mais no mundo fundamentalista muçulmano. E aí, se calhar, eu contava o caso do Egito, que é provavelmente assim o sítio mais diferente onde eu já estive, também dos primeiros países que eu conheci no mundo árabe, e eu atribuo também agora, com tantos anos de distância dessa experiência que tive, a minha, de alguma forma, inexperiência no mundo árabe, mas que realmente me marcou da forma como eu vejo a mulher no mundo árabe, me marca particularmente porque eu sou mulher e estou bastante atenta a essas questões, mas também porque, tal como vocês mostraram ali, o Egito, apesar de ser um país que não é de todo fundamentalista islâmico, porque nós não temos lei Sharia no Egito, nem existe um Estado teocrático no Egito, existem zonas do Egito que têm lei Sharia. Lei Sharia é quando a lei religiosa se aplica às sociedades civis. Eu, se calhar, aproveitava para partilhar aqui a minha tela, se vocês me permitirem. Claro. Sim? Sim. E vou então aqui para o Google Maps, não era bem isto que eu queria mostrar, deixem-me só que tenho que mudar aqui a tela. Deixem-me ver se eu consigo partilhar direitinho. Para o Google Maps, acho que já estão a ver, certo? Sim. Ou fiquei sem som, não? Não. Não. Pronto. Eu, quando viajei para o Egito, eu vou-vos fazer aqui um zoom sobre o Egito, eu queria visitar especificamente uma região, tal como eu vos disse, eu procuro zonas assim mais inóspitas do planeta, fora da globalização, o mais fora da globalização possível, e eu queria visitar esta zona que se chama Siwa, que fica na fronteira com a Líbia é este país que aqui está, e que esta zona sim tem lei Sharia, é fundamentalista islâmica, e tem, não é o Egito todo, não é? É uma amostra específica dentro do país, e eu queria realçar isso para não cairmos no estereótipo, que eu acho que é perigoso. E aqui nesta região, efetivamente, as coisas são muito complicadas. Primeiro, porque o papel da mulher na sociedade é muito inferior ao do homem, a questão de género é muito presente. Depois, tal como vocês falavam anteriormente, aqui é uma sociedade muito conservadora. As mulheres ainda ou ainda existem rituais de mutilação genital feminina nestas zonas dos oásis do deserto, que apanha esta zona de Siwa, mas também apanha esta zona aqui do grande deserto líbio, que pertence ao Saara, que é esta zona que aqui está. E eu, ao percorrer estas regiões que aqui estão, eu dei-me então conta que muitas das coisas que eu estava habituada a ver nos livros, na televisão, nos documentários, estavam na minha frente, não é? Coisas tão simples como rostos de mulheres queimadas, como os crimes de honra, não é? Que nós estamos habituados a ver na televisão, que normalmente não têm rosto, mas que ali nestas sociedades têm rosto. Aliás, elas são das poucas mulheres que andam com a cara descoberta, porque elas devem dar o exemplo. É o exemplo da desobediência ao homem, está bem? Elas são o rosto dessa desobediência. Portanto, são coisas que de alguma forma me chocaram, ainda me chocariam agora, tendo a experiência que eu tenho na mesma, mas confesso que na altura me chocaram mais, particularmente porque eu nunca tinha visto uma sociedade islâmica e não estava preparada, acho que eu também não estava preparada para ver uma sociedade islâmica com esta tradição tão enraizada. Depois, eu considero também que o Egito, apesar de ser um país fácil para se viajar, que é super fácil viajar no Egito, as pessoas são muito simpáticas, na generalidade as pessoas são simpáticas, as pessoas são acolhedoras, as pessoas tentam ajudar, mas efetivamente existe uma franja da população que é mais fundamentalista, e aí, enquanto mulher, nós temos que ter isso em atenção, porque isso pode ter dois lados da questão, e eu se calhar
partilhava aqui duas experiências distintas. O papel da mulher na sociedade muçulmana é muito interessante, não estou a dizer que é bom, não é mau, estou só a dizer que é interessante, porque ela, ao mesmo tempo que ela é super protegida, e no Irão eu sinto isso, que é um país teocrático e fundamentalista islâmico, mas eu sinto-me protegida no Irão. Eu sinto que o papel da mulher lá é, apesar de ser inferior ao do homem, aliás, para terem uma ideia, o depoimento de uma mulher em tribunal no Irão vale 3 vezes menos do que o de um homem, é lei, mas eu sinto-me protegida no sentido em que, se eu estiver sozinha em Teherão ou num lugar qualquer, há alguém que vem ter comigo, seja mulher ou seja homem, para me ajudar e para perguntar se eu preciso de ajuda e para me auxiliar, e nunca em momento nenhum eu me senti ameaçada, ou nunca em momento nenhum eu me senti em perigo ou alguma coisa desse género. No Egito, que é um país muito mais fácil de viajar, muito mais habituado a lidar com o turismo ocidental, muito mais, o Egito deve ser dos países muçulmanos, não tenho os números presentes, mas seguramente dos que mais recebe turistas ocidentais, e não só ocidentais, orientais também. E no entanto, eu acho que aí é mais fácil eu sentir-me não ameaçada, mas com medo, porque a ameaça também nem sempre é real, não é? Porque é mais uma questão de percepção. Uma coisa que eu senti, por exemplo, lá, foi que eles têm muita ideia, e é uma das coisas que resulta desta globalização, eles têm muita ideia que a mulher ocidental é aquilo que nós vemos nas séries tipo Sexo e a Cidade ou Anatomia de Grey. Portanto, que nós estamos disponíveis e que somos mais ou menos acessíveis e fáceis num relacionamento, ainda que seja uma one night stand, ou seja o que for, uma relação curta. Eles têm muito essa ideia das mulheres do mundo ocidental. E isso, de alguma forma, condiciona a nossa segurança aparente lá, porque quando andamos na rua sentimos mais assediadas, sentimos que somos olhados com um ar assim mais predador, como viam naquele filme, embora não acho que seja assim nada de especial, mas sentimos desconforto, e isso é real, não é, ainda que seja percepção, é uma percepção real, e que nos deixa de alguma forma desconfortável. E gosta de viajar enquanto mulher? Adoro, acho que é um privilégio, acho mesmo. Acho que viajar enquanto mulher me abre as portas que eu, como homem, não entraria. Eu, no mundo muçulmano, sinto-me uma verdadeira privilegiada a viajar como mulher, porque os homens não falam para as mulheres no mundo muçulmano, e eu falo para elas todas. Eu consigo entrar em lugares onde eu, quando viajo, às vezes viajo muitas vezes, e a maior parte das vezes viajo com o meu namorado, e há muitos lugares onde ele não entra porque só eu posso entrar, ou ele não fala porque elas não lhe dirigem a palavra, e nós dividimos muito em determinados destinos, e eu vou para sítios e falo com elas. Eu adoro falar com as mulheres, aliás, é das coisas que eu mais gosto em viagem e do que eu mais prazer tiro nas minhas viagens, é em falar com a população local, ainda que, na metade das vezes, como estava a dizer a professora Inês, eu não percebo nada do que elas dizem, nem elas percebem nada do que eu digo. Mas eu adoro abraçar mais pessoas, adoro beijá-las, adoro o contacto físico, e adoro particularmente isso com crianças, mulheres e idosos. E no mundo árabe, ser mulher é claramente uma vantagem, porque ainda que o meu namorado gostasse de fazer isso tudo, ele não tinha hipótese nenhuma, porque ninguém lhe dirigia a palavra. A questão da ameaça, do medo, eu acho que acaba por fazer parte, não é? Já viajei em sítios que tenho medo, acho que isso até é normal, e teria medo se fosse homem também, não é por ser mulher que tenho mais medo ou menos medo. Eu acho que o medo faz parte de nós termos a noção do risco, não é? Porque a noção do risco é muito importante. Eu viajo para lugares de risco, eu gosto muito de viajar para locais inóspitos, como eu estava a dizer. Por exemplo, eu fui para a Papua Nova Guiné em 2019, final de 2019, estive lá 3 semanas num local onde nunca tinham estado ocidentais, a descer um rio que se chama o Rio Sépico, com tribos que nunca tinham visto pessoas brancas, e eu tive medo porque eu não sei, alguns são canibais, e eu não sabia se me iam receber bem, se essas coisas iam funcionar, mas eu teria medo na mesma se fosse homem. Portanto, nós temos que calcular o risco e ver se efetivamente o risco vale a pena ou se não vale a pena, e isso eu acho que temos que fazer. Quando somos mulheres, se calhar temos que pesar outros riscos.
mas se calhar homens têm que pesar outros diferentes, não sei porque não tenho a experiência. Portanto, acho que é uma coisa mais ou menos assumida. Portanto, não tenho problema nenhum em viajar enquanto mulher, para lado nenhum, absolutamente nenhum. E alguma vez sentiu algo que a barreira cultural, seja ela religiosa ou linguística, a impediu de se integrar com a comunidade local? Nomeadamente com as mulheres. Sim, a barreira linguística, não. Eu falo algumas línguas também, tal como a professora Isabel estava a dizer, eu também aprendi mandarim, porque eu fui líder de viagens na Nomad, na Rota da Seda, e trabalhava na China. Também já trabalhei no mundo árabe, como líder de viagem, portanto, eu falo algumas línguas e desenrasco, mas eu não tenho problema nenhum em viajar para onde eu não falo a língua, aliás, eu até prefiro. Houve uma altura que, se pudesse ter um superpoder, eu gostava de falar as línguas todas, mas eu agora cada vez gostava menos, porque acho que perde a magia, perde o encanto, e às vezes ouvimos coisas que se calhar até nem valiam a pena, porque resultam do choque cultural e dessa diferença, e que não acrescenta absolutamente nada à experiência que eu procuro nas viagens e no conhecimento do mundo. Portanto, não acho que a barreira linguística seja problema nenhum. Aliás, eu adoro viajar na Índia e eu não falo uma única palavra de indo e não tenho a pretensão de alguma vez falar. Mas gosto de linguagem gestual, gosto do sorriso, que para mim é a linguagem universal. Eu, de cada vez que chego a qualquer lado, eu preciso de uma informação, por mais desesperada que eu estou, eu rio-me para a pessoa e abraço, ou pego-lhe na mão, ou seguro isto. Agora com o Covid não dá nada jeito, mas pego-lhe nas mãos e gosto muito desse toque físico e dessa proximidade, que para mim ultrapassa qualquer barreira. Aliás, eu conheço pouquíssimos países de língua dos PALOP e da CPLP, porque eu tento não viajar para lugares onde a língua não seja um obstáculo. Por exemplo, eu adorava conhecer o Brasil, mas o que me leva a não ir para o Brasil é precisamente porque eles falam português, então isso vai-me tirar alguma magia da descoberta que está por trás disso. Portanto, eu acho que este mundo das viagens há para tudo e há para todos. Também acredito que nem toda a gente procura as mesmas coisas que eu, não é? Que a esmagadora maioria dos turistas provavelmente não procura nada disso. Mas eu também acho que há uma coisa muito importante no turismo e que está a mudar, e que eu acho que vocês que estão a estudar turismo devem focar-se também cada vez mais nisso. É que eu acho que cada vez mais as pessoas não procuram lugares turísticos, procuram experiências. E as experiências não são dadas normalmente dentro da nossa zona de conforto. São dadas fora da zona de conforto, ainda que nós precisamos estar mais ou menos dentro da zona de conforto para chegar a um determinado lugar. Mas depois disso, cada um tem os seus limites, as suas barreiras, os seus gostos pessoais, as suas motivações da viagem, que eu acho que é importantíssima. A motivação da viagem é o que está por trás de tudo aquilo que nós fazemos e procuramos, parece-me. Muito obrigada pela sua partilha. Quero agradecer novamente pela sua presença e convidá-la a ficar até o final para responder a mais algumas perguntas que o público possa ter. Passamos então à próxima oradora. Gostaria de perguntar à doutora Catarina Martins, visto que em várias conversas consigo, disse-me que viveu e viajou para países com diferenças culturais distantes comparativamente com Portugal, e gostaria de saber quais foram os países que a surpreenderam tanto negativamente como positivamente ao nível da sua segurança. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, João. Obrigada a todo o grupo pelo convite. Tenho o prazer em estar aqui. Tenho estado a seguir atentamente o debate. Eu devo dizer que eu não me senti nunca insegura em lugar nenhum e viajo desde muito cedo sozinha como mulher e gosto, tal como a oradora que me antecedeu e que eu gostei muito de ouvir. Ou seja, para mim, viajar sozinha como mulher, por exemplo, onde eu viajo muito, e vocês devem estar a ver na retaguarda da minha casa, África, onde eu, aliás, fui professora, e vocês disseram isso na minha apresentação. Portanto, eu fui professora 3 anos numa universidade de um país 98% muçulmano na África Negra, cuja língua oficial pode ser o francês, mas não é, na realidade. Tal como, por exemplo, vocês disseram que na Guiné se fala português, e se vocês tentarem andar pela Guiné vão perceber que com português não chegam a lado nenhum. Portanto, há toda uma ideia da CPLP que também é errada, mas não me senti
insegura em parte nenhuma do mundo, nem no Egito, por exemplo. Isto significa que, claro, que há momentos de insegurança, por os quais eu passei, porque passei por zonas de guerra, inclusivamente na Guiné-Bissau em 98, com obuses a caírem ao meu lado, mas isso são questões pontuais que podem acontecer. Tal como, por exemplo, aquelas imagens que vocês mostraram do Cairo, pode-me acontecer no Algarve, ou aqui na minha aldeia de Antanhol, que é onde eu vivo. Portanto, não é nada de incomum uma mulher passar e ver, aliás, eu nem sei o que é que estava ali a passar-se, porque reparem que nós, quando olhamos, por exemplo, estes vídeos e alguns dos materiais que vocês trouxeram, nós já vamos com um olhar prévio que nos faz interpretar aquilo que vamos ver com aquilo que nós queremos projetar para dentro desse vídeo. E não sabemos o que é que estava ali. O que estava ali, para mim, é uma construção do homem muçulmano como mais machista do que qualquer homem ocidental. E que é uma construção ocidental porque o patriarcado e o machismo existem em todo lado. E, portanto, é igual no Ocidente como é igual nos países árabes. O que muda são os regimes políticos, como bem acentuou a Carla. E pode haver zonas de maior conservadorismo, onde, por exemplo, haja a lei da Sharia. Agora, o que nós não podemos pensar é que, por exemplo, aquelas imagens são rigorosas. Aliás, não são burcas. A burca é um traje exclusivo do Afeganistão, aquilo são chadores, e desde logo quando nós, por exemplo, temos que ser rigorosos em relação ao conhecimento das realidades para percebermos. Portanto, aqui na vossa apresentação notou-se, por exemplo, uma procura de uma diferença extrema que vamos encontrar no mundo islâmico. Ora, eu no mundo islâmico, e vivi, por exemplo, no Senegal, que vocês não contam no mundo islâmico porque identificam o mundo islâmico com o mundo árabe, isto não é todo rigoroso, não é? O país onde há o maior número de muçulmanos é a Indonésia, e o Senegal, vocês não vão encontrar uma única ou uma imensa minoria de mulheres que seja o que for que põe na cabeça. Põe na cabeça panos africanos, não é? Ou trancinhas, e vestem-se de uma forma extremamente sensual, e, portanto, é uma forma completamente diferente de viver o Islão. Tal como há formas imensamente heterogéneas de viver o cristianismo e há fundamentalismo cristão, que não é menos perigoso que o fundamentalismo de qualquer outro tipo de religião, também há formas extremamente heterogéneas de viver o Islão, nas quais as mulheres ocupam todo o tipo de lugares possíveis, dependendo, obviamente, dos regimes políticos. E muito do que nós conhecemos é produzido por médias ocidentais, ou por ciência ocidental também. Né? Portanto, eu trabalho muito com feminismos islâmicos. O Egito, por exemplo, é a pátria das maiores feministas islâmicas que existem. E ora, aqui no Ocidente nós pensamos assim, feminismo islâmico, não, isso é algo que é um paradoxo em si mesmo. Não é, não é? E as mulheres islâmicas têm uma forma muito própria de resolver os seus problemas, inclusivamente dentro da lei da Sharia. E, portanto, conhecem a lei, aprendem-na, dialogam-na e fazem. Portanto, têm os seus próprios feminismos. E então, há, como disse a Carla, formas muito fáceis, digamos, de nos relacionarmos quando nós não projetamos o olhar tanto na diferença ou no choque, se me faço entender, mas naquilo que nos pode aproximar, como um abraço, um sorriso. Portanto, não irmos à procura da diferença, mas irmos com a mente aberta para uma mão estendida, ou seja, percebermos que todas as culturas são misturadas, que todos nós somos misturados e que há sempre algum ponto de contacto que vamos encontrar. Claro que a diferença é o que nos mobiliza, não é? O exótico. É o que mobiliza a experiência turística, não é? E, portanto, há obviamente turistas que gostam de ir a um sítio e encontrar a mesma comida que têm em casa, não é o meu tipo de turismo, mas há sobretudo, creio que há aqueles que se movem pelo menos por uma dimensão de diferença, porque senão ficavam em casa. E eu acho que a abertura, então, é um estímulo para a aprendizagem, justamente para irmos para além destas representações estereotipadas, não é, que nós recebemos aqui. E eu
faço muita questão, sobretudo em relação à questão de género, de dizer que, sobretudo desde o 11 de setembro, eu até tinha mandado ao João e ao grupo um artigo meu, sobretudo desde o 11 de setembro, há uma mobilização da questão da mulher, inclusivamente da mutilação genital feminina, que é perspectivada de uma forma absolutamente incorreta no Ocidente. Não é que ela não existe, não é que não seja um problema, mas a forma como é sensacionalizada no Ocidente serve para quê? Para criar uma ideia de superioridade do Ocidente em relação ao mundo oriental e sobretudo ao mundo árabe, para mobilizar interesses políticos, e eu bato-me muito contra essa questão também porque conheço, não é? Ou seja, porque as minhas alunas, as minhas amigas são muçulmanas, eu oriento várias, não é? Eu oriento várias no meu trabalho e nenhuma delas lida, por exemplo, podem estar em contextos onde haja poligamia, por exemplo, questões que nós aqui não vimos, mas, ou melhor, vimos, só que não tem esse nome, não é? Todas nós, creio que conhecemos homens que têm várias mulheres, mas é escondido, não é? Às vezes, quando é legal, a coisa até corre melhor, porque há leis que regem os direitos das pessoas, enquanto quando é escondido, não é? A pessoa, se tiver, por exemplo, um homem, se tiver o que se chama uma amante, não é? E tiver filhos com essa amante, essa família não tem direitos nenhuns. Na poligamia legalizada pode até ter. Portanto, há muitos casos, há muita diferenciação, é preciso um olhar muito atento ao rigor do estudo de cada contexto. Há fenómenos desses que são opressores, há fenómenos desses que podem não o ser. É preciso um olhar muito fino, não sei se me faço entender, ou seja, não podemos olhar por cima, de uma forma superficial, pelo estereótipo, e temos de ser muito rigorosos na análise. E, portanto, o olhar mediático tem que ser muito crítico. Eu não me quero alongar, não sei se me faço entender, mas o João saberá orientar-me então na minha reflexão. Muito obrigado pela sua resposta. Gostaria de fazer outra pergunta no seguimento da resposta que deu, que era, se alguma vez sentiu que não se conseguia integrar na comunidade local, nos países em que visitou, por exemplo, no Senegal, isto que viveu há 3 anos, gostaria de saber como é que também foi um bocadinho a sua experiência para se integrar na comunidade local. Sabe que tudo depende do que nós considerarmos integrar, não é? Porque todas as nossas relações sociais, e eu creio que vocês poderão ter a experiência disso, até, por exemplo, no vosso deslocamento do vosso local de origem, por exemplo, ao lugar onde estudam, não é? Depende da nossa vontade, depende da vontade dos outros e depende do que é integrar. Viver com as pessoas, conviver, para mim, em nenhum lugar se revelou difícil, não é? Eu acho que há uma medida de respeito cultural que nós temos que ter. Por exemplo, eu no Senegal fazia por não usar, por exemplo, saias curtas, não é que me fosse proibido, e havia imensos turistas que o fizessem, mas eu achava que eu, como professora e como respeitadora dos costumes locais, se bem como eu disse, as mulheres senegalesas se vestem de uma forma muito sensual, mas, por exemplo, saias curtas, não, podem ser saias muito justinhas, até mais sensuais do que, por exemplo, uma saia curta, mas eu achava que era uma questão de respeito, no sentido de eu própria não era proibida, se fosse proibida às tantas reagir, porque eu sou teimosa, mas não sendo, eu achava que era uma questão de respeito. Portanto, acho que devemos respeitar os costumes locais, não impede que sejamos críticos, como eu sou crítica de muitas coisas más que eu acho que acontecem no meu próprio país, e portanto acho que a nossa liberdade crítica existe sempre, mas nesse respeito creio que toda e qualquer cultura tem uma dimensão de hospitalidade que deve ser cultivada, e eu nunca me senti com dificuldades de integração, seja no norte, por exemplo, na Alemanha, onde vou muitas vezes ensinar, seja nos países africanos ou no Brasil, ou em países islâmicos do mundo árabe, também não senti dificuldade de viver ali. É claro que há a tendência das pessoas ocidentais de viverem em grupos isolados da sociedade local. Nunca foi também a minha opção. Eu, quando viajo sozinha, não viajo em rotas turísticas, tal como a Carla, não viaja em rotas turísticas pré-estabelecidas, ou de excursões, essas coisas, viagens organizadas
Para mim é a melhor forma de desfazer, digamos, o diálogo que nós podemos estabelecer com as culturas locais, porque tendemos a estar sempre em grupos, em lugares fechados e a fazer um turismo de consumo. E esse turismo eu acho que traz sim realmente malefícios, porque não aprendemos nada, não é? O benefício das viagens é o diálogo cultural, não aprendemos nada, e por outro lado é uma espécie de consumo e de colonização em geral de destinos exóticos, mas acho que em qualquer sítio eu poderia conviver com as pessoas, manter-ia certamente uma dimensão da diferença, por causa da minha socialização particular, mas conviveria sem problemas. Para concluir, gostaria de saber, na sua opinião, qual é o maior choque cultural entre o Ocidente e o Oriente e a influência que os mídias internacionais têm neste choque? Isso é uma pergunta que nós vamos recuar ao tempo das cruzadas para resolvermos, não é? Ou seja, a questão do Ocidente e do Oriente é claramente uma produção ocidental. Eu quero desafio-vos no mapa, não é? Há bocado a Carla projeta um mapa, a dizer-me onde é que ficou a linha que corta o Ocidente e o Oriente. Não há. É uma linha imaginada. É uma linha imaginada por uma história que se baseia no corte entre o cristianismo e o Islão, não é? Que nós já tivemos a atravessar o nosso território no tempo das cruzadas. Então a linha seria aí. E portanto esta história é uma história de muitos séculos. E que se manteve como uma diferença que foi alargando até ser incomensurável. Agora, não existe, porque vocês sabem que há pessoas que são, obviamente, de origem ou de ancestralidade, se quiserem até, porque muitas recusam isso, oriental, que vivem no dito Ocidente, como há ao contrário, e portanto, na realidade, há uma invenção cultural da diferença. E essa dimensão tem razões de poder, sempre teve. Não é? Tem razões de conquistas territoriais. O que é que nós fizemos na chamada reconquista cristã? Foi conquistar território ao Islão, tal como o Islão fazia ao contrário, etc. Portanto, são questões políticas, são questões de poder, são questões de disputas territoriais. Infelizmente com consequências de seculares de violentos conflitos. E portanto o que eu acho é que nós temos que procurar aquilo em que nós somos misturados. Eu estive há pouco a almoçar, é engraçado, com um cantor cabo-verdiano que está cá em Coimbra, que se chama Mário Lúcio Souza, que foi Ministro da Cultura de Cabo Verde e que veio cá para lançar um livro chamado Manifesto da Criolização. E o que é que ele quer dizer com criolização e porque é que eu trago esta ideia? Estive a almoçar com ele e com o professor João Maria André, que era também professor de multiculturalidade na Faculdade de Letras, junto comigo. Era a ideia de que todos e todas somos misturados e misturadas. Vocês olham para mim e eu no mundo árabe passo por Moura. Eu sou Moura. Aqui em Coimbra tínhamos a cultura moçárabe, não é? Eu não distinguei nada de uma marroquina. E eu estava a dizer ao Mário Lúcio, olha, ainda outro dia me veio um rapaz cabo-verdiano ter comigo a falar-me em crioulo, a dizer-me que eu era não só cabo-verdiana, como da Ilha do Fogo. Ele sabia dizer em concreto que ilha é que eu dizia. E ele assim, pois tu tens umas feições que parecem da Ilha do Fogo. Fui casada com um homem dos Camarões, as minhas filhas são mestiças. Eu talvez seja um caso assim de fronteira, mas todos e todas somos. Olhem para vós, não é? Fazem aquelas pesquisas da ADN, vocês vão buscar traços de todo o lado. E culturalmente, olhem em volta e vocês vão ver então a circulação cultural que há. A globalização trouxe-nos isso. É claro que nós temos a sorte de, no lugar da globalização, estarmos no lugar de poder, porque nós estamos no lugar dos ricos que têm um passaporte que abre portas. Há muita gente que não tem, vocês sabem onde é que eles morrem, que é ali no Mediterrâneo. Mas é assim que eu gosto de pensar, ou seja, não há a diferença é uma coisa construída, e quando o nosso olhar se foca sobre o que é diferente e não sobre esta ideia de que as culturas circularam tanto ao longo da história, mesmo antes da globalização que vocês colocam no século XV, XVI, não é? O Mediterrâneo era um lugar de partilha. Hoje é um lugar de barreira onde morrem pessoas. Nós temos que voltar a pensá-lo como um lugar de ligação.
não é? Com um lugar em que é possível estabelecer pontes, não é? Nós aprendemos todos na história, e a nossa língua tem tantas palavras árabes, pois, as nossas mestiçagens estão ali, portanto sempre fomos, não é influência, porque influência significa assim, o português absorveu aquilo tudo e depois fez uma coisa que é homogénea, não, a nossa língua está cheia das marcas culturais de misturas tantas que nós fomos e somos ricos culturalmente em qualquer lugar do mundo, quanto mais maiores forem as trocas e as partilhas culturais que nós tivemos. E as viagens creio que servem para isso, e o turismo deve servir para isso, creio eu, deve servir para isso, para irmos com um olhar muito, muito aberto, e não com uma ideia de choque, não é? No fundo, de procurarmos entender as pessoas que nos aparecem como outras para vermos em que é que somos iguais, em que é que podemos ser iguais. Com muita capacidade de olhar e de escutar. Eu acho que é o que é importante. Muito obrigado, doutora Catarina Martins. Agora, como forma de concluir, gostaria de perguntar às convidadas e a todos os convidados que participaram nesta sessão de hoje se consideram que Portugal é um país culturalmente aberto e quais os novos desafios que se colocam para o futuro. É para ser eu a responder primeiro ou como é que é? Sim, esteja à vontade. Sabe que eu acho que, não sei dizer se Portugal não é? Esta coisa de Portugal é sempre generalizar, não é? Eu creio que as pessoas aqui são hospitaleiras, mas noutros lugares do mundo também o são, não é? Ou seja, depende, digamos, da nossa posição pessoal também em relação ao outro e se nós formos xenófobos e racistas, certamente que não. Agora, uma coisa que eu queria colocar claro é que há um mito, não é? Que é um mito do lusotropicalismo português, que é um mito associado à experiência colonial, que dizia que Portugal tinha uma vocação para se relacionar pacificamente com todos os lugares onde passava, não é? Os nossos colonizadores e os nossos descobridores, etc. E isso é um mito que nós temos que rejeitar, que é diferente de dizer se nós somos alguém que recebe bem as outras pessoas ou não. Tem a ver com uma invenção, né? Uma ideologia, uma invenção ideológica do Estado Novo, da ditadura, que dizia que nós convivíamos bem com as pessoas sobre as quais impusemos um império, escravizámos, colonizámos, fizemos uma guerra colonial, etc. Essa confusão eu gostaria que não existisse. Agora que creio que somos pessoas simpáticas, gosto de acreditar nisso e espero muito que as tendências hoje que há para o nacionalismo, ou melhor, que estão a ressurgir, porque acho que elas não desapareceram desde esse período infeliz de racismo, de nacionalismo e de xenofobia, que elas não se tornem suficientemente fortes para que esta realidade de abertura, que eu creio, de paz e de tranquilidade que temos aqui venha a mudar. Portanto, espero muito isso, não é? Que possamos ter capacidade crítica para combater. E eu, se calhar, aqui já não estou tanto de acordo com a Catarina, embora estive com tudo o que ela disse até agora. Eu acho que Portugal é um bocadinho mais intolerante do que racista. Eu acho que Portugal não é um país racista. Acho de todo que não é um país racista. Acho que há pessoas racistas como há em todo lado. Mas eu acho que os portugueses são, por natureza, um pouco intolerantes. E com esta intolerância eu não me refiro ao tom de pele ou à religião, refiro-me ao sexo, à diferença, à opção sexual, a tudo. E eu acho que esta intolerância resulta daquilo que a Catarina também estava a dizer há bocado, que é da nossa herança histórica. Nós, os portugueses, nós não temos, tirando a altura dos descobrimentos, nós não temos assim uma experiência de mundo tão grande quanto isso. E quanto menor é a nossa cultura geográfica, histórica, maior é o medo, maior é a intolerância. E da experiência que eu tenho, especialmente como professora, eu vejo que os jovens são muito intolerantes ao outro, àquilo que é diferente, ao desconhecido. E isso faz-me alguma confusão, confesso que me incomoda. E eu acho que isso é uma coisa que nem sequer
tem a tal razão histórica de ser, acredito. O facto de termos estado fechados ao mundo durante tanto tempo, o século XX condicionou completamente a nossa postura, provavelmente, mas eu acho que já tínhamos tido tempo de mudar esta juventude e que ela fosse um bocadinho mais aberta, e não tivesse medo do diferente, e eu tenho pena que eu pelo menos não consigo sentir isso. Se calhar é uma percepção errada, mas eu tenho mesmo a noção de que os jovens de hoje vivem muito no estereótipo, naquela ideia que os muçulmanos são os maus, como a Catarina estava a falar, e a sociedade ocidental é que é o bom, que o mundo é preto no branco e que nada na vida é preto no branco. Aliás, nós, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos cada vez vendo isso mais, e eu acho que é aí que eu acho que nós ainda temos um passo do tamanho do mundo para dar. Sinto isso, não sei, se calhar é percepção minha, mas eu sinto isso. Obrigada. Doutora Carla e doutora Catarina, não sei se o nosso público tem alguma questão para as nossas oradoras. Sim, Ana Mónica. Ana Mónica, pode falar. Sim. Vou mandar mensagem. Mais alguém tem uma questão enquanto... Sim. Eu tenho uma questão para as duas. Adorei, enfim, este conjunto de ideias, esta abertura de horizontes, e concordo muito com a Carla. Confesso que, e a Catarina provavelmente também, eventualmente sente um bocadinho que sentimos um bocadinho que os jovens, que os nossos alunos são mais, têm uma mente mais fechada do que seria de esperar, deviam ser muito mais open mind do que são. Eu sinto isso e reconheço muito bem aquilo que a Carla diz. E no caso de alunos de turismo, se calhar as coisas são um bocadinho diferentes, mas ainda assim, nestas questões ainda há muitas intolerâncias, e concordo com a Carla em relação ao que é diferente, em relação ao que é fora do estereótipo, fora do que é normal, ou muitas vezes nos jovens a intolerância ao que é normal, porque também é uma forma de ser intolerante. A minha questão tem a ver com isto. Vocês, pessoas viajadas, enfim, que já lidaram com várias culturas, eu queria perguntar o inverso, o reverso da medalha. E a Inês falava que se estão a perder muitas línguas. Qual tem sido, na vossa perspectiva, o papel do turismo no meio disto tudo? O turismo é considerado muitas vezes como um movimento mais pacífico de todos, mas também pode ser causador desta perda de identidade que muitas vezes acontece, estas clivagens sociais e culturais, porque nós, enquanto turistas, temos que ter a noção, quando visitamos um local, somos nós que nos temos que adaptar à cultura que vamos visitar, e não o contrário. E muitos turistas não têm essa noção, e, portanto, daqui surgem muitos conflitos sociais e culturais. E a minha questão é, como é que deveria ser o turismo para contribuir para uma maior diversidade, mas também uma maior harmonia cultural no futuro? Catarina, começo eu agora, pode ser. Eu não sei como é que tem que ser, mas eu gostava de saber. Porque eu acho que efetivamente o turismo é um pau de dois bicos, não é? É uma oportunidade incrível para determinadas populações até terem algum empoderamento social dentro da própria sociedade local, nacional, seja o que for. Mas ele tem imensos impactos negativos, e eu contra mim falo, não é? Eu quando vou para um lugar, ainda que eu respeite muito a cultura e que esse lugar tenha tido muito pouco contacto com pessoas como eu tenho completa noção que eu não tenho um impacto zero, não é? Eu tenho um impacto em coisas tão simples como o facto das pessoas terem curiosidade e querem saber e querem aprender,
e perceber como é que coisas tão simples como é que eu tenho dinheiro para chegar ali. Se para eles é tão difícil chegar ao mercado que fica a 10 quilómetros dali. Portanto, eu acho que não há impacto zero no turismo. Não há. E isso é uma coisa que eu reflito muito nas minhas viagens, não tanto na sustentabilidade ambiental, que eu também reflito, mas no turismo socialmente sustentável, que para mim é o grande desafio do turismo atual, é um turismo que seja sustentável para as pessoas. E aí eu não sei se há receita, eu acho que não há receita, pelo menos eu não a conheço ainda. Mas eu acho que cada um de nós deve ter as suas regras, não sei, eu tenho as minhas, por exemplo, eu não uso cadeias internacionais, eu não fico em hotéis internacionais, eu não uso, eu só uso recursos a entidades locais, se vou para Xinjiang na China, eu só uso por exemplo, os transportes uigures da população local, ou seja, eu tenho determinados cuidados e determinadas regras. Eu acho que as agências turísticas também devem ter essas regras. Eu falo por mim, eu quando trabalhava na Nomad, na Rota da Seda, eu agora trabalho na Nomad na mesma, mas na Groenlândia. Ou seja, o impacto é muito menor, não tenho os mesmos cuidados, porque também não são as mesmas realidades. Mas eu trabalhava na região de Xinjiang e eu não recorria, por exemplo, às agências governamentais chinesas. Eu operava com operadores locais uigures, porque é isso que empodera a população local, e já que os estrangeiros vão lá, e vão para conhecer a cultura, então que seja pelos olhos das pessoas locais, da população local, e que isso resulte num retorno económico para eles, para a população daquele lugar, e que realmente habita aquele lugar, e é por isso que nós lá vamos. Mas eu tenho consciência que ainda assim há muita coisa que não é boa, não é? Eu não sei se há aqui um casamento feliz, se alguma vez vamos conseguir chegar a um equilíbrio. Aliás, o turismo de massas, para mim, é a antítese deste equilíbrio. Mas também eu percebo que seja super apelativo, não é? Se nós pensarmos nas Maldivas e esvaziarmos as Maldivas de turismo de massa, então o turismo deixa de ser apelativo, não é? Para o país. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Acho que depende, e mais uma vez caímos na mesma coisa, que eu não acho que seja um estereótipo, mas acho que é uma realidade. Depende da capacidade governamental das pessoas que estão à frente a pensar os territórios e a pensar os países, que nem sempre têm formação, nem sempre têm vontade, e depois tem uma coisa que era aquilo que a Inês também falava no início, que são os interesses económicos deste mundo globalizado, que em último degrau na escala de prioridades está efetivamente a qualidade de vida das populações, não é? E esse é que para mim é o grande problema da indústria turística. Não sei se algum dia vamos conseguir arranjar um caminho, não digo perfeito, mas mais próximo da perfeição. Obrigada. Catarina, por favor. Eu acho que a Carla disse o que havia para dizer, no fundo, na relação do turismo, e nós estamos a falar da perspectiva do mundo ocidental e na perspectiva do mundo globalizado. A globalização nunca foi igual, não é? Ou seja, a globalização tem um sentido. Ela chega a todo lado, chega a um filme dos Monty Python que até faz descer uma garrafa de Coca-Cola alguns no meio de uma tribo em África, e é verdade, nós encontramos Coca-Cola em todo lado. Ela chega realmente a todo lado, mas chega de forma desigual. Eu há pouco dizia que nós temos a sorte de ter um passaporte que nos abre a porta para todo lado, mas em sentido contrário não é a mesma coisa, e portanto são os poderes políticos e económicos que regem estes movimentos. E as diferenças também de situação, e então quando falamos neste mundo tão exótico, que é aquele que mais nos convoca, não é? As diferenças entre níveis de vida e hábitos, etc., provocam a que haja situações que eu chamaria quase neocoloniais, mas que são de exploração da pobreza, da miséria, também como exótico. Infelizmente a pobreza serve muito como exótico,
dos corpos das pessoas, de todas as maneiras, do trabalho, etc. E, portanto, enquanto não houver realmente regulação política internacional, creio eu, deste tipo de atividade fortíssima no sentido dos direitos das populações, dos direitos à diversidade, do direito da própria terra, não é? Porque a sustentabilidade ambiental também passa por isso, não é? Reconhecer a própria terra como um direito. O turismo também faz isso. Equilibrar, por exemplo, o direito das pessoas à habitação com o que é concessão, por exemplo, como é que eu ia dizer, de alojamentos para turistas, não? Todo esse tipo de medidas que vão desde o nível municipal ao nível global, não é? Da regulação global. E não há regulação global, não é? Porque são as multinacionais que fazem mexer este mundo, como dizia a Inês. Creio que não há possibilidade, portanto é a reativação do poder de regulação dos Estados nacionais que tem que o fazer, e é difícil por causa realmente de muitas economias estarem viradas para o turismo, tal como a nossa, não é? E essa questão torna-se muito, muito complicada, mas com violações de direitos humanos fortíssimos também acarretadas ao turismo, como sabemos, não é? E essa dimensão preocupa-me muito, claro. Obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora Catarina e doutora Carla. Eu penso que a Ana Mónica tinha uma questão. Ana Mónica, eu penso que já lhe dei permissão para falar. Continua bloqueada. Agora já me ouvem? Boa noite. Sim. Estava bloqueado novamente. Era uma pergunta rápida para a doutora Catarina, que foi minha professora também no meu primeiro ano, e a doutora Carla há pouco também falou disso. Eu queria saber se acha que aquele vídeo que nós vimos do Cairo, se aquela situação não poderia acontecer aqui em Portugal ou noutro sítio qualquer do mundo. Em Tanhol, na Lousã, onde eu moro, num bairro qualquer típico de Lisboa. Se calhar não é só no Cairo que acontece. Nós não estamos preparados, se calhar, para a diferença. Mas lá e aqui se calhar também. Eu agora já não estou a ver a Ana Mónica, eu estava realmente a reconhecer a cara. Eu gostava, mas pronto, se foi a minha aluna sabe que eu gosto de ver as coisas em detalhe, não é? E nós o que é que vimos naquele vídeo? Se vocês olharem bem, eu acho que é um exercício para quem está aqui como alunos. Vimos uma menina, não é, que dizia que estava no Cairo, eu não sei se estava, e dizem, vejam o que acontece quando uma rapariga passa na rua. Eu não sei que rua era aquela, quem eram aquelas pessoas, quem é que realmente ia atrás da câmara, e aquilo para mim pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar, e não sei, imaginem que a pessoa ia disfarçada de unicórnio, estou a exagerar, não é? Estou a levar a questão para o absurdo, mas imagino que a pessoa que ia levar a câmara ia disfarçada de unicórnio, e aquelas pessoas, ela passa por acaso por um grupo de homens, a pessoa, não estou a dizer sequer que é um género feminino, e passa e tem aquele vídeo. Ou seja, alguém nos disse que aquele vídeo era aquilo, que foi a cena inicial. Reparem o que é que acontece quando uma mulher passa numa rua qualquer do Cairo. Pronto. E, portanto, eu não sei o que é que está ali. Isso é a primeira coisa. Portanto, eu tenho que desconfiar da fonte, eu tenho que desconfiar do contexto, eu tenho que localizar, eu tenho que identificar, eu tenho que ser rigorosa na análise dos produtos mediáticos que se me oferecem. Essa é uma questão, e portanto aquilo ali tem todo o ar de produzido para fake news, peço desculpa, ou seja, para conformação de um estereótipo. Aquela questão em particular, não estou a dizer que não pudesse acontecer, agora a questão da Ana Mónica, pode acontecer, e ela foi buscar Antanhol, que eu disse, pode acontecer na minha aldeia de Antanhol, como pode acontecer em Coimbra, como pode acontecer em qualquer outro sítio, e eu creio que qualquer mulher que anda na rua tem essa experiência, não é? Eu creio, agora, portanto, em Portugal chegou o movimento Me Too, não é? E todas nós sabemos quantas mulheres estão, obviamente, falam de como é que é andar numa rua, passar num sítio qualquer de frequência maior masculina, porque, como eu disse, o machismo está em todo o lado, e receber o que antigamente se chamava um piropo, não é? E que era, nós aceitávamos e depois levávamos com aquilo para toda a vida, não é? E creio que qualquer uma de nós, até das mais velhas, já sou velhota, não é? Mas ainda me recordo de coisas da minha adolescência que eu vi, e portanto, e não é por agora ter 50 anos que deixo de as ouvir.
Portanto, eu creio que pode acontecer em todo lado, porque realmente esta coisa do domínio patriarcal é universal, manifesta-se de maneiras diferentes, com maior ou menor incidência, como é evidente, não é próprio não é exclusivo do Islão, existe também no cristianismo, não é? O nosso Deus é patriarcal, como tudo, a nossa Igreja também, os nossos preceitos também. Ainda hoje, há pouco, portanto, estava a dizer, por exemplo, que no Irão um depoimento de uma mulher vale 3 vezes menos por lei, mas aqui nós sabemos, por exemplo, por decisões judiciais, que todas as mulheres, ou a maior parte das mulheres que se queixam de violência doméstica, vê os agressores terem penas suspensas, que é a mesma coisa que dizer qualquer mulher que vai ter tribunal nem sequer fala 3 vezes a palavra dela vale, ou seja, não vale 0. Eu disse isto aqui há 2-3 semanas numa formação para magistrados do Ministério Público, e os senhores ainda me vieram dizer que aqui era melhor porque nos outros sítios foram 2 senhores magistrados. Quer dizer, a diferença pode não ser muita, não é? Ou melhor, não é muita na realidade. Ana Mónica, eu se calhar até aproveitava para perguntar, se calhar, a todas as mulheres que aí estão desse lado, quem é que nunca foi olhada assim numa rua e nunca foi ao Cairo, não é? Porque eu acho que todas nós já fomos olhadas assim numa rua e provavelmente não haverão muitas que terão ido ao Cairo, não é? Eu nunca fui, e isto acontece se calhar no sítio onde moro. Toda, eu acho que isto não tem nada a ver com cultura ou com religião, tem a ver com assédio, ponto. Ou se calhar não, porque também não quero qualificar. Estereótipos também, como disse há pouco, acho Sim, eu. Não acho que seja... Podia ser coisas muito piores e podia ser ter alguma relação com a religião ou até com a cultura, mas ali não acho, ali pode ser curiosidade, pode ser assédio, pode ser uma série de coisas. Obrigada. Muito obrigada a todos. Iremos dar a nossa sessão finalizada, porque também já são 8 horas. Já também já é o nosso tempo limite. Queremos agradecer a ambas as oradoras, também à Inês, que já não está cá, por terem vindo e terem também partilhado a sua experiência, a sua opinião relativamente a estes temas, e dar um bocadinho a conhecer e talvez abrir a nossa mente também relativamente a esses temas. Obrigada. Muito obrigada também. Portanto, não sei se queres dizer alguma coisa, professora Cláudia. E quero também a todos os participantes que estiveram aqui a ouvir, não foram... Exatamente, queria agradecer, claro, às nossas oradoras que nos, enfim, trouxeram aqui, eu acho que mais perguntas do que respostas, o que é sempre tão estimulante, ficarmos a pensar aqui em certas coisas que muitas vezes damos como adquiridas, e repensar um bocadinho, porque estas questões culturais têm sempre uma perspectiva muito própria, ou seja, nós vemos sempre as questões culturais a partir da nossa própria cultura. E isso é o que traz muitas vezes graves problemas e conflitos, e no turismo isto é de facto algo que tem que ser muito pensado, muito explorado, porque não pode acontecer, e portanto foi tão interessante ter aqui todas estas ideias e esta discussão. E claro, quero agradecer às oradoras, quero agradecer também aos participantes, e quero agradecer ao grupo que teve aqui um tema complicado, não é? Como nós sabemos, o risco cultural é muito intangível, o risco cultural acaba por ser vários tipos de riscos, e foi muito interessante a forma como vocês abordaram isto e, portanto, resta-me agradecer. E mais uma vez ficar muito orgulhosa dos meus alunos. Obrigada. Professora Cláudia, posso só dar uma chegazinha? Sim, diga, por favor, por favor. Desculpa. Há uma coisa que eu gosto muito de dizer aos viajantes que viajam comigo quando eu lidero viagens, que é, quando nós estamos em viagem e julgamos alguma coisa, é porque estamos a olhar com as lentes erradas. Claro. Porque nós não estamos lá para fazer julgamentos. Nós estamos lá para aprender, questionar, fazer N de perguntas, mas julgar, não. Nunca. Podemos trazer as dúvidas todas para casa, perguntar depois, pesquisar,
tentar encontrar os porquês, é ótimo fazer as perguntas, mas quando estamos numa viagem e começamos a julgar, é porque não estamos a olhar os olhos certos, não estamos a olhar as lentes certas. Eu acho que o turismo tem que começar cada vez mais a assentar, a desligar essa ideia do julgamento, de olhar o outro com um olhar de julgamento. Eu acho que isso é muito importante. Claro que sim, aliás, se nós vamos visitar outras pessoas, quem somos nós para julgar? Nós escolhemos visitar aquele espaço e, portanto, se alguém pode ser julgado somos nós, enquanto turistas, porque estamos a invadir o espaço que é das pessoas que vivem lá, que é dos residentes. E esse respeito é de facto aquilo que falta, e eu acho que muitas destas clivagens culturais, aliás, penso, não tenho a certeza, são muito culpa do turista e não do residente, porque nós, enquanto turistas, muitas vezes não sabemos respeitar o espaço do outro e, portanto, isto tudo passa por uma aprendizagem e é muito importante que estes futuros profissionais de turismo tenham esse cuidado e pensem nestas questões, nestas problemáticas. Sim, Muito eu acho que é o obrigada. maior desafio que eles têm mesmo pela frente, é esse. É isso mesmo, É isso obrigada. mesmo. Força. Obrigada. Obrigada. Eu peço aos alunos para ficarem mais um bocadinho, só para fazermos a avaliação da sessão, como já sabem, e obrigada, está bem? Muito obrigada. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, com licença.